Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós vamos ver como a gente constrói um gráfico da função quadrática, tá bom? Então eu vou recordar alguns conceitos aqui. A função primeira que a gente vai fazer o gráfico, né? Na verdade é um esboço do gráfico, não é ponto a ponto, tá? Então a gente vai usar esse x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Então eu já igualei ela a zero, primeira coisa para construir um gráfico, igualar a função igual a zero. Depois identificar os coeficientes, o a, que é o que multiplica o x quadrado, então neste caso o a vale 1, ó, então o a é 1. O b é menos 4 e o c é menos 5. Bom, aqui nós já temos dois pontos, ou dois conceitos interessantes para se construir um gráfico. O primeiro deles é assim, ó, o a, ele determina se a parábola, certo, tem a boca voltada para cima, se o a é maior que zero, a parábola é assim, e se o a é menor que zero, a parábola, a parábola vai ser assim, tá? Então o a é positivo, então a gente já sabe que esse gráfico, a forma da parábola vai ser essa aqui. E o C é onde corta o eixo Y. Eixo Y, certo? É onde intercepta o eixo Y. A segunda coisa é o cálculo do delta. Então a gente vai calcular o delta. Então a primeira coisa, identificar os coeficientes. A segunda coisa, o cálculo do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Alguns preferem resolver a fórmula de Bhaskara colocando o delta, deixando o delta dentro da raiz. Mas como a gente vai construir um esboço do gráfico, eu preciso determinar o vértice do gráfico, tá? É o x do vértice e o y do vértice. Então, para calcular o y do vértice, eu preciso do delta. Então, eu já calculo ele, certo? Então, o delta, b ao quadrado, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, e o c, que é menos 5. Então, o delta, aqui lembrando que o número mesmo sendo negativo, mas elevado ao quadrado, expoente par, ele fica positivo. Então, vai dar 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 5, vai dar mais 20. Então, aqui nós temos que o delta é igual a 36, certo? A segunda etapa, a terceira agora, calcular as raízes. As raízes é onde vai interceptar o eixo x. O eixo y é no ponto C. E as raízes ele pode cortar em dois pontos, né? É o eixo x. Então aí a gente vai lá. O x é igual a menos b, mais ou menos, raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então nós vamos substituir aqui. Então, o x vai ser menos o b, que é menos 4, mais ou menos raiz de 36, dividido por 2 vezes 1. Então, o x' vai ser igual menos com menos, né? Vai dar mais, então vai ficar 4. Eu vou pegar o positivo, raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, 10 dividido por 2, x' igual a 5. Certo? O x, duas linhas, eu só troco o sinal do meio. Menos 6 sobre 2. Isso vai dar... Então, o x, duas linhas, vai dar menos 2 por menos 2, menos 1. Então, eu sei que vai cortar no menos 1 e no 5, certo? Agora, falta calcular o x do vértice e o y do vértice. Então, mas vamos marcar os pontos aqui. Que pontos eu já tenho? Eu já sei que esse gráfico, essa parábola vai interceptar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no menos 5. Tá? Então, a parábola vai cortar o eixo y no menos 5. Vai passar no 1 aqui. No menos 1 e no 5. Então, como é um esboço, não preciso marcar pontinho a pontinho. Então, ela é voltada para cima, então ela vai fazer essa curva aqui.
eu preciso descobrir aonde ela faz a volta. Se é desse lado, desse lado. Então, para isso, eu calculo o x do vértice e o y do vértice, que é um único ponto. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser igual a menos o b, que é 4, menos 4, perdão, dividido por 2 vezes 1. 4 por 2 dá 1. Então, x do vértice é 1. Então, aqui, ela vai fazer a curva com esse ponto aqui. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos 36 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então, vai dar menos 9. Então, menos 5, menos 9. Aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, o x vale 1, tá? E o y vale menos 9. Então, aqui é onde vai. Ela vai passar aqui. O gráfico vai passar pelo ponto menos 5. Ó, é um esboço, tá? Vai fazer a volta quando o x é 1 e o y é menos 9. Vai subir até lá no 5, onde interpreta o x. E no menos 1, outro ponto onde interpreta o x. Certo? Esse é o esboço do nosso primeiro gráfico aqui. Vamos fazer mais um, então, para a gente ver como é que faz, ok? Então, vamos continuar. Então, nós temos uma segunda função. Então, nós temos uma segunda função. Então, os coeficientes. O coeficiente A, menos 1. O B é 1. E o C é 12. Certo? Esse é o nosso primeiro passo. Então, a gente já sabe como A é negativo, que a parábola tem a boca voltada para baixo, e ela vai cortar o eixo Y no 12, tá? Então, o segundo passo, calcular o delta, vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Substituindo aqui no delta, então, nós temos que o B é 1, então 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é menos 1, e o C, que é 12. Então, o delta vai dar 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, dá mais 4 vezes 12, mais 48. 1 ao quadrado é 1, então o delta fica igual a 1 mais 48, 49, tá? Depois do delta, a gente calcula as raízes. O nosso terceiro passo são as raízes da função. Certo? X igual menos B, mais ou menos, raiz do delta, sobre 2 vezes A. Então, o x vai ser igual menos 1, mais ou menos, raiz de 49, que é o delta, dividido por 2, que multiplica menos 1. Então, o x' vai ser menos 1, mais raiz de 49 é 7, dividido por menos 2. Então, o x' fica igual a 6 dividido por menos 2, menos 3. O x duas linhas eu pego, então aqui, menos 3, certo? Menos 1, troco o sinal do meio, fica menos 7, dividido por menos 2. Menos 1, menos 7, menos 8, dividido por menos 2, vai dar 4, né? Positivo. X', x duas linhas. Então, eu já vou antecipar o y do vértice, é o de menos delta, sobre 2 vezes, o y. Então, vamos de novo aqui. O y do vértice é menos delta sobre 4 vezes A. Então, vai dar menos 49, dividido por 4, que multiplica menos 1, menos 4, tá? 49 dividido por menos 4.
vai dar positivo, tá? O y vértice positivo 12,25. Esse é o y do vértice, onde ele vai fazer a volta. X do vértice menos b dividido por 2 vezes a. Certo? Então, vamos lá aqui em cima, então, aqui do ladinho, né? Então, o x do vértice menos b sobre 2 vezes a. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 1 dividido por 2 vezes que multiplica menos 1. Menos 1 sobre menos 2, isso vai dar 1/2 positivo, tá? Então, marcando os pontos conhecidos. Primeiro, esse gráfico tem a parábola com a boca voltada para baixo. Ele interpreta o x no ponto menos 3 e no ponto 4. Certo? O eixo y no ponto 12. Então, vou botar aqui em cima. Não precisa ser tão proporcional assim, tá? Apenas um esboço. Agora, onde que ele vai? Ó, já sei que ele vai fazer isso aqui, certo? Mas aonde ele faz exatamente a curva, né? Que no caso, como é uma parábola voltada para baixo, isso aqui a gente chama de ponto máximo, né, da curva. Onde que é o máximo? Então, o x vale 1/2, 0,5 positivo aqui. Então, e o y 12,5, um pouquinho para cima daqui. Então, nesse ponto aqui, ó. Certo? Então, ele vai fazer a curva aqui. Então, agora eu vou traçar. Então, ele passa, ó, aqui, faz a curva e vem aqui pro 4, certo? Vai ficar meio feinho. Depois passa aqui no 3, lá no 12 no y, bem no 12. Então, a gente já fez, então, um gráfico com a parábola voltada para cima e um gráfico com a parábola voltada, com a boca voltada para baixo, né? Então, quando A é negativo, o A é menor que zero, então a parábola voltada para baixo. Ok? Então, temos mais um gráfico aqui para a gente construir. Vamos ver o último exemplo desse gráfico. Fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão ver que esse gráfico é diferente um pouco dos outros. Então, os coeficientes, o A é 1, o B é menos 4 e o C é igual a 9. Então, parábola voltada com a boca voltada para cima e aqui onde corta o eixo Y, certo? Então, isso é a primeira etapa, analisar os coeficientes. Segunda, calcular o delta. Então, vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 9. Então, o delta é igual a 16, lembrando, negativo ao quadrado fica positivo, 4 vezes 1 é 4, vezes 9 é 36, menos 36. Então, o delta ficou igual a menos 20. Ok? Então, aqui a gente vai pensar no seguinte: quando o delta é negativo, não tem raízes. Não tem raízes. Ora, não tem raízes, mas existe a função, portanto, existe um gráfico. É possível fazer o gráfico mesmo não tendo raízes. Ele só não vai passar pelo eixo x. Vou calcular os outros pontos que faltam. X do vértice, menos b sobre 2a. Então, vai dar menos, o b que é menos 4, dividido por 2. Então, 4 por 2 dá 2. X do vértice igual a 2. O y do vértice, que é menos o delta, sobre 4 vezes a. Então, vai ser menos 20, dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então, menos, o menos 20 fica 20, positivo. 20 dividido por 4. Então, o y do vértice igual a 5. Então, esse é o ponto onde ele vai fazer a curva. Com a parábola voltada com a boca para cima, ele tem um mínimo, certo? Então, vamos ver como é que fica o gráfico.
mesmo sem ter raízes. Quando o gráfico não tem raízes, ele vai ser do tipo assim, ó. Ele vai fazer a curva, vai ser assim, ó. Tá? Assim ou assim. Assim também. Ou virado para baixo, né? Assim, sem passar pelo eixo X. Ok? Sem passar pelo eixo X. Então ele não tem as raízes. Então vamos ver. O que eu tenho? Eu sei onde ele corta o eixo Y, que é no ponto 9. Vou marcar aqui, 9. Ele vai passar aqui no ponto 9, certo? Ele é virado para cima, então ele vai fazer ou assim ou assim. Onde que eu descubro? Eu preciso agora, só tem outro ponto, que é onde ele faz exatamente a curva, que é o mínimo, né? Então o x vale 2, tá aqui o x vale 2, e o y vale 5. Vou marcar o 5 aqui. Então, quando o x é 2, o y... aqui é o ponto onde ele faz a curva. Então, um esboço muito bom desse gráfico fica assim, ó. Esboço bom, fica assim. Ok? Então, não tem raiz, mas tem gráfico. Tá ok, pessoal?